Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, gente, no programa que começa agora, você vai acompanhar alguns papos que eu tive aqui no Instituto Washington Pimentel durante a Bahia Farm Show. É só aqui com exclusividade para o seu programa Fala Carlão! Tem uma coisa que eu sempre falo aqui no programa Fala Carlão, que o Brasil está fadado a ter um mega sucesso, aonde já não tem, por conta dessa geração. Esse caboclo aqui tem apenas e tão somente 37 anos, ou seja, o Brasil vai ser muito rico por conta da geração jovem que está por aí fazendo acontecer. Washington, obrigado pela sua gentileza nos atender aqui, parabéns pelo seu trabalho, viu? Carlão, eu que agradeço a gentileza. O caboclo novo aqui fica muito lisonjeado, um cara como você, respeitado pelo mercado, experiente, assistido, acompanhado, traçar para mim esse perfil de sucesso. Eu que acho que não cheguei em lugar nenhum ainda, trabalhando muito, mas fico muito feliz. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso stand, feliz por ter você aqui. A Bahia Farm Show, sem sombra de dúvidas, pra gente é um momento muito especial. Primeiro porque ela consegue dar a relevância que o agro tem, né? E no Nordeste, a principal do Nordeste. E aqui é um ambiente onde a gente encontra os amigos, conhece novos amigos como você, um amigo nos apresentou. É um local que a gente celebra a prosperidade, percebe o quanto tem valor esse mercado e como a gente pode eventualmente contribuir para um pouco mais. De onde você vem? O seu pai, que você estava pensando que seu pai era advogado, não. Me fala um pouquinho que berço que você foi criado aí para a gente estabelecer uma base para nossa prosa. Eu sou soteropolitano, nasci em Salvador. Meu pai não tem nada com advocacia, tampouco com educação, minha mãe também não. Meu pai é empresário do ramo da construção civil, minha mãe é do ramo de finanças. E desde pequeno, minha mãe sempre disse que eu era muito bom na argumentação. E eu desenvolvi ao longo do tempo essa habilidade. Me formei em Direito em Salvador, fiz especialização fora do Brasil, em São Paulo. E durante minha carreira toda eu trabalhei muito com desenvolvimento empresarial, sempre assessorando empresas e na educação corporativa. E aí com o passar do tempo eu percebi... Vem pra cá um pouquinho aqui pra gente sair daquele... Tem um ventilador ali que eu não quero que apareça ainda, não? Vamos lá. Então, logo depois de 5 anos que eu me formei e já estava em um processo de capacitação empresarial, eu comecei a perceber que muitos produtores rurais, muitos empresários, né, na minha área de especialidade, que é reestruturação e recuperação de empresa, eles tinham um delay de decisão, né? Tinham uma dificuldade de decidir qual era o momento correto de se reestruturar. E isso começou a me incomodar. E enquanto advogado, eu vou lhe dizer muito bem, eu detesto reagir para resolver problema, eu gosto de agregar valor, gerar resultado. Lógico. Eu falei, como é que eu faço isso? Como é que eu mudo essa realidade? E aí, foi quando a gente decidiu ali, entre 2014 e 2015, a fazer um pacote de treinamento voltado à eficiência empresarial. Nós nos acoplamos a mesas de crédito, bancos e fundos de investimento para capacitar essas mesas e acompanhar casos relevantes de recuperação judicial de produtores rurais. E aí, diante daquele cenário, eu falei, por que esse produtor que tem um patrimônio tão grande, um faturamento tão relevante, ele pediu o RJ? Eu acho o RJ um baita instrumento, desde que usado corretamente. Eu falei, esse cara não precisava, tem patrimônio, tem faturamento, eventualmente se estrangulou ali. O que é que ele precisa para eventualmente não chegar nesse ponto? E aí eu percebi que para a gente ganhar essa relevância, a gente precisava educar. Então a gente monta em 2015 e 2016 um pacote de treinamento específico para o agronegócio e vem desenvolvendo desde então. Como eu sou baiano, né, sou filho da terra, sou apaixonado pela Bahia e sou apaixonado, aficionado no agronegócio, eu percebi em 2017 numa missão que foi me dada para vir, era Luiz Eduardo Magalhães, como a região oeste da Bahia e o Mato Piba estava crescendo, já era uma fronteira consolidada, mas que também padecia dos mesmos problemas. Eu falei assim, poxa, vou me dedicar a essa região. Então, desde 2017 a gente veio para Luiz Eduardo e em 2020, logo pós período crítico da pandemia, eu fiz a proposta para minha sócia, que hoje toca comigo aqui na região, a Caterine Rios, para que a gente trouxesse o Instituto de Educação para Luiz Eduardo. Nós trouxemos a estrutura e aí, desde então, a gente vem acumulando bons resultados. Foram mais de 400 produtores rurais capacitados. A gente tem uma zona de influência do Instituto em quase 500 mil hectares, ou seja, a gente está tendo a oportunidade de conversar, debater, educar essa região e perceber que no fim do dia a gente está gerando transformação, porque a gente já percebe famílias fazendo planejamento empresarial, já percebe famílias fazendo pensamentos de como fazer estruturação de dívidas sem garantir, sem se expor a um risco desnecessário, tudo isso como fruto da educação, né? Acho que a educação como instrumento de mudança, como instrumento de transformação. Você sabe que eu vou te dar
até estabelecer um paralelo aqui. Meu médico é um nutrólogo, Dr. Rondó, conhecido no Brasil inteiro, e ele fala o seguinte: aqui a gente não trata de doença, a gente trata de saúde. Exatamente. E você é um cara, você não trata de problema, você trata de de prosperidade, ou seja, de não deixar o problema acontecer, né? Ontem, e vou só fazer ontem eu tive a oportunidade com o nosso amigo Ticolá de participar de um podcast que é especializado no agro. E aí veio essa pergunta, né? Tem muita gente pensando em fazer holding, tem muita gente pensando em fazer... Eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa. O produtor rural construiu riqueza, construiu, sem sombra de dúvidas, um paralelo de prosperidade que nenhuma outra indústria no Brasil conseguiu de forma consistente e consolidada. Ele não precisa pensar em como é que vai acontecer no dia que ele falhar, não. Ele só precisa planejar a sucessão empresarial, garantir que haja uma perpetuidade do negócio. Então ele precisa empreender melhores práticas. Ele não tem problema, na verdade ele tem que basicamente fazer o que ele faz todo ano. Sim. Todo ano ele revisa a semente, todo ano ele revisa a parque de máquinas, todo ano ele faz ajuste de solo para produzir melhor. Ele tem que agora trazer novas tecnologias para gerir o negócio dele. É isso, é um problema que eu acho que todo mundo queria resolver, porque esse problema vai gerar valor na cadeia, perpetuar o negócio e, obviamente, antecipar cenários e resolver problemas que não precisam existir. É uma indústria consistente, constante, que faz parte de uma cadeia de suprimento global que tem demanda. Então eu produzo, eu vendo. Eu produzo, eu vendo. Então, tecnicamente, a matemática é muito mais simples do que isso. Então, eu acho que a gente tem que entregar para o produtor o básico bem feito. E hoje você está aqui mais como convidado, é isso mesmo, Ricardo? É isso mesmo. Estou convidado aqui pelo Washington Pimentel, que é um grande amigo da nossa casa, né? E que ele participa aqui sempre da feira. Não é a primeira vez que eu venho aqui na Bahia Farm Show com ele. E a gente acaba tendo um relacionamento aí muito bacana, né? Acho que o mercado financeiro precisa estar presente nessas feiras, nesses eventos, se apresentando para levar soluções corretas. A gente vê muita coisa que é feito muito por instinto, né? Mas a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter uma estratégia bastante definida para saber como se relacionar. E o Washington aqui tem uma sócia, né, que é a Caterine, que é daqui da região, conhece todo mundo, o Washington conhece todo mundo, faz um grande trabalho aqui na parte de assessoria, de governança, de sucessão, de estratégia empresarial, de gestão financeira. Então é muito importante para a gente estar pronto. Então é um prazer aí estar falando com você. Como você falou, um grande amigo aí nosso, né? Então a gente está conversando aqui, é muito bom. Agora, aqui, inclusive essa história da educação financeira, aqui o stand, a gente está aqui no segundo andar, mas foi montado lá embaixo uma espécie de um auditório. Ontem a gente até deu uma passada lá, você estava participando de um debate lá e eu queria aproveitar, para quem não pôde acompanhar esse debate aqui ao vivo, qual foi a mensagem que você trouxe aqui para o público que estava te vendo aqui ontem? Eu acho que mais que a mensagem que eu trouxe, acho que a discussão ontem foi super bacana, de verdade. Porque a gente tinha pessoas do setor público e do setor privado conversando. Essa ligação precisa existir, precisa aprimorar. O agronegócio brasileiro, somando todas as suas partes, hoje beira quase 30% do PIB, vai ser mais por cento do PIB, tem uma função social gigantesca de criar empregos, aumentar impostos sem aumentar aumentar a arrecadação de impostos. Aumentar a arrecadação por desenvolvimento econômico, não por aumento de alíquota. Sim, né? Claro. Não por maior tributação na atividade econômica, que hoje já é muito salgada. Né? Então, a gente discutindo tudo isso, na realidade o que a gente vê aí, as palavras que foram ditas ontem, era muito sobre transformação, sobre empatia entre as partes, sobre desenvolvimento sustentável, sobre as heranças, né, sucessão, como você trabalhar com a sucessão, como você está junto com o governo precisa ter políticas públicas para desenvolvimento do setor elétrico para atender, desenvolvimento da infraestrutura para escoamento de produção, para barateamento. A gente concorre com um mundo que subsidia brutalmente os seus produtos, né? Então a gente está num mundo muito concorrido, o mundo não quer que o Brasil cresça, né? Nunca vai querer, e eles estão certos, nós é que temos que estar certo e fazer a coisa do melhor jeito possível. Então foi um debate muito interessante nesse sentido, eu acho que foi bastante valioso aí para todo mundo entender. Top de linha. Agora vem cá, falando um pouquinho da Galápagos, me conte como é que, faça aqui um overview do que você está expondo. Eu imagino que muita gente, hoje eu te vi ali embaixo conversando focado aí, ou seja, qual que é o que você está, o que você pode dizer para os nossos telespectadores aí, qual que é o
o foco de vocês? Tá. A Galápagos é uma empresa jovem, é uma empresa de 5 anos. Nós vamos comemorar daqui 2 semanas os nossos 5 anos de história. Cresceu muito, é uma empresa que tem hoje aproximadamente 23 bilhões de recursos sob gestão, tanto recursos de grandes empresas, recursos de grandes famílias e recursos de pessoas físicas. Nós temos uma asset, nós temos uma área, um banco de investimento que faz as operações de DCM, de crédito, né, para empresas de diversos setores, e o agro é bastante significativo para a gente. A gente tem uma área de fusões e aquisições, tem uma corretora de seguro, uma comercializadora de energia elétrica. Então, é uma empresa que se formou de maneira já bem completa, logo de cara, já tem uma gestão muito profissionalizada, todos os comitês muito bem estabelecidos, todas as regras de recursos humanos bem estabelecidas. Então, a gente já tem um chassi de governança bastante interessante, estamos fazendo um conselho agora. Então, é uma empresa que rapidamente cresceu. O principal fundador, o Fonseca, ele foi fundador do Banco BTG, foi fundador do Banco C6. Hoje ele tem uma filosofia de trabalho numa empresa, no mercado de capitais como a gente tem, que é unir o investidor ao tomador de recursos, né? Claro que para isso tem diversas formas para fazer. Então a gente tem muito produto, muita gente especializada. Para tudo isso, para todos esses relacionamentos que a gente precisa ter, nós temos 8 capitais aqui em São Paulo, aqui no Brasil, com filiais. Nós temos filial em Miami para gestão de recursos terceiros, criação de fundos. Nós temos um filial em Geneve. Então, assim, é uma empresa que está se expandindo bastante para trabalhar tanto o investidor como o tomador de recursos de maneira geral, de maneira ampla. Tem muito negócio para fazer. Eu queria saber qual é a avaliação que você faz desses 20 anos e como é que você chega para esse novo empreendimento aqui? Na verdade, como eu sempre participei da gestão pública, eu vir para um novo desafio, que é o Instituto, que é voltado para o agro, porque o agro, minha família continua produzindo, continua plantando, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Eu só assumi o desafio ao contrário agora, da porteira para fora, para implantar a gestão. Entendi. Que é a maior dificuldade hoje de qualquer produtor rural. Eu falo que meu case de sucesso é a minha avó, né? Minha avó tem 87 anos. Nós começamos a fazer o planejamento sucessório dela agora. Uau. Depois de muito convencimento. Por quê? Porque ninguém quer passar o bastão. Ela vai para a fazenda todo dia, ela continua comprando terra. Minha família expandiu para o Maranhão e para o Piauí, né? Porque gaúcho é desbravador, não tem jeito. Foi desbravar outros horizontes. Não aguenta muita rotina. Não aguenta. E a minha avó ainda tem o mesmo sistema de antigamente. Entendi. Carlão, você tem uma terra para me vender? Tenho. Então pronto, me dá aqui que eu vou pagar. O documento, contrato, não existe. Ela é sistemática. Ela confia no fio do bigode. Sim. Então, assim, nós começamos a fazer... Ela, quando eu falo que é o primeiro case de sucesso, porque uma pessoa de 87 anos, para você convencer a fazer um planejamento sucessório... Com argumentação muito firme. Para quem está na vida ativa, continua todos os dias comprando boi, vendendo boi, cuidando do arrendamento, comprando terra, vendendo terra. Gente do céu, eu preciso conhecer essa moça, gente. Como é que ela chama? Lídia. Nossa, dona Lídia, a senhora já está convidada para vir no Domingão do Carlão, uma hora dessa, viu? Ela vai, viu? Eu adoro, viu? Ela conta a história, ela vai contar a história que ela vinha para cá, que não tinha energia, que não tinha água, que tinha que andar mais de 20 quilômetros. Que quando morria alguém, a mãe dela faleceu, foi descobrir 6 meses depois, porque não tinha como se comunicar. Então, assim, o povo que veio para cá, eu tenho 41 anos de idade, eu nasci em Barreiras, porque Luiz Eduardo tem 24 anos só de emancipação política. O povo que veio para cá são homens e mulheres que desbravaram esse cerrado, que acreditaram nesta terra, que fizeram e tornaram o progresso que nós temos aqui hoje. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Obrigado, viu, querida? Show de bola, adorei a conversa. Obrigada, até a próxima. É isso aí, gente. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.